Sabendo que eu fiz um doutorado sobre representação da bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor e que eu escrevo sobre bruxas na minha ficção, me perguntam com alguma frequência o quanto da minha pesquisa influenciou na forma como eu represento minhas bruxas e principalmente, né, a Isis Rossetti do Porém Bruxa. Uma adaptação que eu fiz que é uma coisa boba, mas que é importante para a representação da Isis, que é o fato dela falar palavrão. No livro 2, ela tá ainda mais desbocada do que no primeiro livro, e para mim isso era importante porque estudei muitas formas de representação da bruxa, incluindo panfletos ou folhetos que contavam a história de julgamentos de bruxas. Estudei ali como essa construção narrativa se dá. Disso resultou algumas coisas muito interessantes. Eu cheguei a um panfleto, né, que os nomes dos panfletos são muito compridos, mas é que a gente chama comumente de Bruxa de Edmonton, que depois foi adaptado até numa peça teatral na mesma época. É um panfleto sui generis porque ele é assinado por um ministro da palavra anglicano. E é muito interessante esse panfleto porque esse ministro da palavra está tentando tirar alguns boatos ligados ao suposto fato de que essa bruxa teria manipulado tempestades e destruído plantações, que era um estereótipo bem comum na época. E esse cara vai dizer que não, bruxas não podem fazer isso. Também era muito interessante para minha pesquisa, porque algumas bruxas dessa época estavam sendo condenadas justamente por esse tipo de crime. Especificamente, no fim desse panfleto, ele reproduz um diálogo, um suposto diálogo entre ele e ela, quando ele foi tentar tirar limpo o que ela tinha feito ou deixado de fazer nesse crime. Ela admite que ela matou uma criança, ela admite várias coisas. E o que interessa para esse vídeo foi que ele pergunta para ela quando que o diabo apareceu para ela pela primeira vez, o que tinha acontecido. Ela falou que ela estava praguejando, xingando, maldizendo. Isso é muito importante porque hoje em dia a gente tem essa ideia do tabu da infância, de não pode falar palavrão, não pode falar certas palavras. Não sei qual a idade de vocês, mas na minha infância, quando a gente falava palavras como desgraça, alguns pais, algumas vós iam falar, não fala uma coisa dessa. Isso tudo é resquício dessa ideia de que palavras produzem efeito, né? Palavras podem atrair má sorte, etc. E esse folheto é muito interessante porque ele traz essa ideia de, se você tá falando palavrão, você tem uma, e são termos da época, língua insubmissa. Essa língua insubmissa, que não tá sujeita a essas regras morais, esse comportamento moral da forma como você se expressa, atrairia o diabo, e com isso o diabo foi convencer ela a fazer um pacto e não sei o que. Isso pode ser tema para outro vídeo, quais são esses estereótipos. Mas eu achei isso muito interessante, pra mim era importante, então, que a Isis fosse desbocada e que ela se manifestasse de uma época que hoje é extremamente comum. E também tem a ver com o meu falar, né? Eu misturo vários registros, isso faz parte de como eu me expresso, faz parte de como a Isis se expressa. A mistura de linguagem erudita com linguagem popular é uma coisa extremamente importante para a representação da minha bruxa, para a representação das bruxas em geral. Vou querer falar disso num outro vídeo especificamente.